Aqui no CRAC, é a minha primeira vez, então eu agradeço o convite da organização do primeiro Seminário Negras e Negros no Ceará, Escrita, Ativismos e Sociedade, na pessoa da professora Cícera e da Telvira, que fizeram o convite, então é com muita alegria. Cumprimento a mesa, cumprimento os colegas que estão aqui, Rosinha, já que a Rosinha está ali, tem que sair. Meus colegas de faculdade que eu reencontrei, queridíssimos, obrigada por estar aqui, enfim, a vocês. Bem, eu organizei minha fala, pensei na construção de uma narrativa que me implicasse, né, quem eu sou, por que estou aqui e o que tenho desenvolvido, pensado, a partir da minha atuação política, social, profissional. E aí nessa fala, me situar, né, o lugar de onde eu venho, o lugar onde estou, o que estou fazendo e qual o meu pensamento e discurso e prática nos lugares onde eu estou e pensando e construindo. Então vamos lá, a mesa é sobre educação, ensino e relações étnico-raciais, experiências e perspectivas para o estado do Ceará. Então eu começo falando de mim, porque um dos objetivos quando eu fui convidada era para pontuar as trajetórias das pessoas negras no estado do Ceará e a minha presença negra. Então, isso é importante, eu começo por aí, a partir da minha presença, da presença negra no espaço de poder, que é esse espaço que é reconhecido dentro da universidade. E aí a gente está tratando aqui, eu estou no espaço de poder, frente a estudantes, a maioria, pelo menos eu acredito. Então, eu vou perguntar para ter certeza. Quem é estudante aqui de graduação, por favor, levanta a mão. Pronto, eu acho que é a maioria, mas eu vou perguntar se tem professores aqui atuando na rede. Menor, o número menor. Então, o público-alvo desse grupo é estudantes de graduação, né, e alguns professores. Então, eu penso que essa fala também é importante para inspiração e motivação, porque, assim, qual é o poder que tem um professor numa mesa, né? Então, assim, o que é que a gente pode... Porque às vezes a gente fala de poder e não sabe exatamente qual o poder que tem. Então, qual o poder que tem uma mesa dessa, né? Com as falas que a gente tem visto aqui no evento. Então, para mim, tem várias representações, porque eu lembro, quando eu fui estudante negra na universidade pública, eu sentia muita falta de uma representação que me pautasse, que pautasse a minha existência, a existência das populações negras, a existência de uma ciência, de uma epistemologia negra, que pautasse o pensamento e as ações e a história e a cultura dessa população. Eu não me via. Então, eu penso que esse evento tem um papel de inspirar e motivar o pensamento, ideias, ações e discursos que pensem a população negra. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, é poder, porque eu passei 25 anos nas instituições escolares, desses talvez 20 anos, foi ouvindo uma narrativa branca, uma epistemologia branca, um poder branco que me silenciou, me calou, não me pautou, e isso trouxe algumas implicações que a gente sabe, no decorrer da fala eu vou tentar falar. Então, eu me sinto feliz por estar nesse lugar. E aí, então, vou conversar um pouco sobre essa trajetória que me trouxe aqui. Eu sou Carolina Maria Costa Bernardo, e gosto de ser chamada de Carol Costa Bernardo, com os 3 nomes, para fortalecer o nome também da minha mãe, né? Porque numa sociedade machista, né, vou trazendo alguns elementos dos problemas sociais que eu trabalho. A gente está sempre enfatizando os nomes dos homens, né? Fica sempre, principalmente na ciência, nosso nome de autoras e autores, a ênfase é no nome masculino do nosso pai. Então eu gosto de trazer o nome da minha mãe e do meu pai. Sou Carol Costa Bernardo e tenho 38 anos. Desses 38 anos, 25 anos eu considero de formação acadêmica. Da escola, na educação básica e no ensino superior.
Eu vou chegar já já lá. E, então, sou professora, porque depois eu vou falar da questão do ensino superior. Sou professora do ensino superior há 10 anos, porque eu comecei em 2008, quando iniciei o mestrado e logo comecei a ensinar. Então, já tenho um percurso dentro do ensino superior, mas especificamente trabalhando com as questões raciais, é a partir de 2012, quando eu entro no programa de doutorado, de pós-graduação, que a Cássia trouxe aqui os resultados dessa pesquisa, como orientando o Henrique Cunha. Então, a partir daí eu começo a pensar as questões raciais, para além de viver as questões raciais, porque viver as questões raciais, desde que eu cheguei no mundo, eu vivo as questões raciais. Mas pensar a temática foi a partir do doutorado, então demorou um pouco a construir um pensamento sobre isso. Está aqui nesse espaço de poder que outrora eu coloquei, colher os frutos de várias lutas, que também é importante pautar em um contexto como esse, de uma conjuntura política que nós estamos vivendo. Então, assim, gosto de dizer que eu sou fruto do movimento de esquerda, das conquistas do movimento de esquerda, dos movimentos sociais no geral e do movimento negro em específico, do movimento de luta das mulheres, né, seja o movimento feminista ou mesmo não feminista, que às vezes não tem um discurso, né, feminista, e eu também vou falar já a luta da minha avó, que mesmo sem ter a mínima noção do que é feminismo, foi uma luta feminista enquanto mulher negra. Então, meus passos vêm de longe, eu aprendi isso com minha colega, amiga Jaqueline Costa. Então, é importante dizer que estar aqui, ocupando esse espaço, é uma conquista de todo um coletivo, de todo um percurso histórico, de todo um grupo. Né? Então, não estou sozinha. É um protagonismo de uma jovem negra, mas não é um protagonismo conquistado só. Né? Tem muita gente e eu estou seguindo esses passos. E aí é importante eu reverenciar as pessoas que vieram antes. E aí sou fruto também da luta da minha avó, que foi escravizada. Minha avó nasceu em 1920. Quantos anos depois da abolição? A abolição foi em 1888, né? 32. Então, quase 30, né? 32. 32 anos. E foi escravizada, né? Morava numa fazenda, teve 6 filhos, e eu fui conhecer a fazenda que a minha avó foi escravizada quando eu entrei no mestrado, que é um presente do meu pai, que é a grande referência negra na minha vida. Então, ele me levou lá e eu conheci os lugares onde todos foram semi-escravizados, e minha avó, porque acho que não sabia que era escravizada, porque era tratada como da família, né? Aquela ideia, você é da família. Mas quando os filhos da minha avó nasceram, inclusive meu pai, ela percebeu que eles seriam escravizados. Ela começou a perceber que meu pai, com 3 anos, estava puxando uma carroça de boi, e aquilo ali não estava certo. Porque os filhos da patroa não estavam puxando a carroça de boi, então a minha avó pegou os filhos, eu fui conhecer a estação do trem que ela saiu com meu pai, meus tios, foi uma emoção muito grande, porque ela disse, filho meu não vai ser escravo não, e saiu. Então ela é uma grande referência de mudança na minha vida, porque eu não precisei trabalhar nas casas de família. As casas de família, isso é outro discurso também da sociedade branca, como se as pessoas negras não tivessem família. A gente não tem família, vai trabalhar, né? Mas a minha avó e as minhas tias trabalharam em casas de família, e eu considero uma grande luta eu não ter precisado, porque eu pude ir para a escola e estudar, e eu tenho críticas a essa escola, que eu vou já falar, mas de alguma forma essa escola possibilitou a mobilidade social, e hoje eu estou aqui como professora universitária. Né? Então não posso deixar de reconhecer os passos da minha avó, das minhas tias, que é a parte negra da minha família, porque a parte da minha mãe
foi considerada branca até eu descobrir que era indígena, por questão do Rio Grande do Sul. Então, meu pai é do Rio de Janeiro, minha mãe do Rio Grande do Sul. Eu nasci em São Paulo, mas vim para cá com 1 ano, então eu sou cearense. Então, eu represento e digo e falo que eu sou cearense, eu sou do Ceará, porque toda a minha representação e história de vida está aqui. Bem, onde eu atuo, então, politicamente? Onde é esse espaço de poder? É na Unilab. Vocês conhecem a Unilab? A gente falou, foi muito da Unilab aqui, né? Levanta a mão quem não conhece, só para eu saber se eu preciso explicar o que é a Unilab. Algumas pessoas não conhecem. Pronto, a Unilab, gente, é a universidade que nasceu em 2010. Não é isso, Fábio? 2010. É isso. E é resultado da luta dos movimentos sociais negros que pautaram a necessidade de uma instituição negra para a população negra, para a população africana. A gente tinha ali a Lei 10.639, né, que teve a Lei das Cotas, então tem toda uma exigência do movimento negro por décadas de uma instituição de ensino superior para a população negra. E a Unilab nasceu numa cooperação com os países africanos de língua portuguesa. E aí ela nasceu na cidade de Redenção e na cidade de São Francisco do Conde, lá na Bahia. Né? Em Redenção, porque Redenção é considerada o quê? A primeira cidade que aboliu a escravidão. Então era ali que nasci, né? Vamos construir lá em Redenção essa universidade. E isso em 2010, 2012 eu já estava no doutorado, né, e sabendo daquele negócio ali, sonhando em trabalhar ali. Bem, eu trabalho na Unilab, terminei o doutorado, teve concurso, passei, entrei. E hoje eu atuo nesse lugar. Então, assim, a presença na Unilab é preta. Quando vocês chegarem lá, que ainda não foi conhecer, você chega na Unilab, ela causa um impacto por conta da população africana que está lá. Então, isso muda um pouco o nosso corpo, o nosso pensamento, ele reage de uma forma diferenciada. Nós que discutimos. Imagine a cidade de Redenção, que tem todo o discurso da primeira cidade que aboliu a escravidão, mas toda a cidade, ela reverencia e aplaude os ícones da escravização. Então, você tem o Museu lá do Negro Liberto, você tem as estátuas, né? Ela está sempre lembrando a dor da escravização, a dor que a população negra sofreu, enaltecendo os escravizadores, que hoje tem fazendas lá, que hoje tem os museus, enfim. Eles continuam lá, lembrando a história da dor que causaram. Então, eu chego na Unilab e reencontro a África. Reencontro parte da minha história, encontro uma epistemologia africana, que o Fábio colocou aqui um pouco, né, porque existe dentro desse projeto uma tentativa de africanizar e enegrecer os currículos e os espaços. Então, não são todos os cursos que construíram um currículo afro-referenciado com epistemologia negra e africana, mas há uma tentativa e há uma cobrança dos que estão lá sobre esse currículo, não só de alguns professores como os alunos. Então, eu encontro África, encontro uma estética negra, um pensamento negro, uma presença negra e o acirramento dos conflitos étnico-raciais, né? Porque a gente vai ter ali relações de poder, né? A instituição ela é pautada pelas relações de poder constantemente. Então, como há muitos corpos negros, então a questão racial está pautada nos conflitos constantemente, além de outro que é o sexismo, né? A questão da mulher também nos espaços. Então, são conflitos que nós vivenciamos cotidianamente. Bem, então, quando a gente chega na Unilab, e a professora Jaqueline também, Costa falou isso ontem, né, a gente é cobrada a manifestar, a pautar e a traçar práticas a partir de uma outra lógica. Porque a população negra, né, por essa referência com a África, ela tem outra lógica. E todas as nossas referências dentro da escola, vamos pensar nas instituições onde a gente cresce, né? Escola, família, igreja, pracinha, filmes, cinemas, novelas. A referência
é cristã, é branca, é masculina, é ocidental, é estadunidense, é europeia, né? Então, a gente não está ali sendo desenvolvido e construído a partir de referências negras. Essas são desqualificadas, desumanizadas, jogadas no lixo. Eu mesma cresci, a minha trajetória, ela não perpassa as referências negras e africanas. Não perpassa, e eu vou comentar isso já já. Então, todas as referências que a gente tem, elas são brancas. Já? Eu não vi esse papel passando quando ninguém falou, gente. Que é isso? Eu estava desatenta. Então, me perdi. Outra lógica, eu estava falando, né? Sobre outra lógica, a lógica negra, as referências, né? Muito obrigada, o pessoal está escutando aí, tá? Gente, ótimo. Então, a Unilab cobra essa outra lógica. Cobra, você tem ali estudantes de Guiné-Bissau, estudantes de Cabo Verde, estudantes de Moçambique, estudantes de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, da região do maciço de Baturité, que tem outra presença. Então, né? E aí isso é importantíssimo. Bem, o que eu faço quando eu estou na Unilab? O que é que eu faço lá? E aí entra o meu pensamento, o aspecto da intelectual que vem desenvolvendo no trabalho que eu acredito, no que tange às experiências e perspectivas, né? Para a gente pensar. Então, bem, eu sou pedagoga. A minha graduação é pedagogia, com mestrado e doutorado em educação. Então, o currículo é de uma cientista que pensa os problemas da educação, né? No geral. E então eu estou sempre pensando no problema da educação. E a educação, em poucas palavras, ela visa mudança de comportamento, né? É o estudo do desenvolvimento do ser e a mudança de comportamento. E aí a gente vai pensar que quando a criança entra na escola é para mudar o comportamento. Os pais botam lá com a intenção. Essa criança vai entrar de um jeito para sair de outro, porque a educação é o futuro de uma nação. Eu vou entrar na universidade de um jeito, vou sair de outro, vou passar por um processo educacional, porque essa juventude é o futuro profissional de uma nação. Só que aí eu problematizo essa nação e essa sociedade, porque a sociedade tem vários problemas, mas eu considero, porque estou implicada em pelo menos 2 deles que são muito sérios para mim, que é o racismo e o machismo. E aí eu coloco a questão do sexismo. Então são 2 problemáticas que eu me coloco para atender, para saber o tópico, resolver, para problematizar, para trazer respostas. Então a minha atuação política e profissional, nos cursos de formação de professores, porque eu trabalho no curso de pedagogia e nos licenciaturas, História e Sociologia, e no bacharelado de Humanidades. Então, é formação de cientista, não é professor, mas é formação de cientista. Então, gente, quais as respostas que nós vamos dar para as problemáticas do racismo e do sexismo e do machismo? Então, a pesquisa que eu venho desenvolvendo, a atuação em sala de aula, porque a sala de aula, para mim, é o meu principal local de atuação, é a sala de aula. Cada semestre eu tenho cerca de 120 estudantes em sala de aula. Então, eu considero que é importantíssima a atuação em sala de aula. A minha presença em si, porque eu não preciso entrar e dizer que eu sou negra, eu sou. Então, isso é importante, ser vista enquanto. E todo o discurso e a prática e a problematização e a construção de uma sociedade que eu quero lutar antirracista e antissexista. Então, eu trabalho com disciplinas de psicologia didática e identidade e poder. E na disciplina de psicologia, que tem um caráter interessantíssimo, essa disciplina se chama Psicologia 2, que é a psicologia africana. Ela é super, ultra nova nos cursos no Brasil. Psicologia africana. É uma disciplina que vai pautar toda a construção
construção de uma psique, toda a construção da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso comportamento, numa sociedade racista. Como é que é formado o meu pensamento, o meu desejo? Por que eu desejo o que eu desejo? Por que eu penso o que eu penso? Por que minha construção estética é assim? Por que eu faço assim, não assado? Por que eu amo esse, não esse? Por que eu falo com esse, não esse? Por que eu tenho medo dessas pessoas e não dessa? Por que eu acho isso normal e aquilo anormal? A psicologia explica. Então, na psicologia africana da Unilab, a gente vai discutir por que eu penso o que eu penso. E aí a gente começa a identificar que essa coisa que eu penso é racista. Que essa coisa que eu estou pensando ali que eu não sabia é sexista. Que eu enquadrei a mulher no lugar que eu não sabia que eu estava enquadrando. Que eu enquadrei a pessoa negra no lugar que eu não sabia que eu estava enquadrando. E todo o meu comportamento social, que eu não tenho consciência, ele vai se manifestar a partir disso. Então, as pessoas legais que a gente conhece, que a gente ama, são racistas. Nós temos atitude racista que não damos conta, porque a gente não está percebendo, não percebeu essa construção. Então, eu considero essa disciplina e as pesquisas que eu estou realizando dentro dela já há 2 anos, com resultados maravilhosos, porque eu termino a disciplina e os alunos vêm dizer, professor, eu sou racista. E eu não sabia, eu era. E isso para mim é revolucionário, porque assim, não é que vai mudar não, né, de uma hora para outra, mas ela vai saber que tem um trabalho grande pela frente para fazer quando ela entrar numa escola, porque se ela não cuidar, ela vai ser uma opressora, uma discriminadora ou ele, diante das crianças e dos jovens. Como meus professores foram sem saber. Eram ótimos meus professores, mas eram racistas. E eles me colocavam no lugar sem querer, né, de um não lugar, o lugar do não ser, da não existência. Então, nós aqui, aí vamos voltar para nós aqui no seminário, nós estamos em formação de professores. Precisamos enfrentar aspectos da nossa psique que não conhecemos, porque senão a gente só fortalece e efetiva as práticas racistas. Porque eu acredito que ninguém quer isso, né? Nós que estamos aqui não queremos mais fortalecer o racismo na sociedade, nem o sexismo. Mas se eu não enfrentar isso, porque não tem como não ser quando a gente tem uma educação dentro dessa lógica. Uma educação de uma lógica cristã, masculina, normativa heterossexual normativa, né? Uma lógica ocidental, cartesiana, linear. A lógica do tempo linear também é opressivo, né? Até a Cássia falou aqui da questão do movimento espiral, né? Do movimento circular do mundo. É outra lógica. Quando a gente vai ver a filosofia africana, que a gente percebe que a lógica do tempo é outra. É o tempo da lua, é o tempo do sol, é o tempo circular, é o tempo das estações. É outra lógica de tempo. E se a gente vive em outra lógica, a gente constrói outros pensamentos, outras formas, né? Então, é preciso discutir isso. Didática, eu trabalho com outra disciplina didática que tem a ver um pouco com vocês, porque também eu trabalho com os alunos do curso de História, né, nessa disciplina de didática, que é a ciência do ensino. Então, a gente pauta a questão do racismo e do machismo, e na didática a gente vai ver a arte e a ciência de ensinar para uma sociedade antirracista e antissexista. Então, como é que eu promovo um ensino que seja efetivo, que rompa com o modelo ocidental de uma educação? Esse nas fileiras, hierárquico, positivista, que o professor é o dono da palavra, que o aluno silencia, esse da ordem do silêncio, espera, esse do exame avaliativo, que dá uma nota de 0 a 10, que não considera as múltiplas inteligências, gente que não propõe movimento. Olha o tempo que a gente consegue ficar parado numa cadeira, porque a gente é treinado durante anos a ficar 4 horas sentado numa cadeira.
Docilização dos corpos. Então, não são corpos potentes. Então, eu trago a Zoilda Trindade, um intelectual negro, que faleceu, acho que há cerca de 2 anos, porque ela discute a potência dos corpos. Então, eu digo, gente, vamos levantar essas cadeiras, vamos fazer isso, vamos nos implicar na teoria. Porque nossos corpos estão dóceis. Isso teve uma intenção, para a gente não se mobilizar muito, não se mexe muito, não. Menino bom é menino quieto. Então, até na universidade, a gente quer menino quieto. Quietinho, que só fale na hora que for lhe dado a palavra. Então, em didática, eu faço muito essa discussão de novas epistemologias e resgate a educação antes da colonização, de elementos da educação dos povos indígenas e africanos antes da colonização, porque existia uma educação antes da colonização. Existe modelo de educação antes da escola. E eu sei que a escola foi importante para nós, a gente não vai destruir já. Fim, tem um papel ali olhando para mim. Né? Mas deixa eu terminar a minha ideia. Tem. Esqueci a ideia. Educação pré-colonial. A educação que os modelos de educação pré-colonial. Sim, pronto, a gente tem, e a gente precisa voltar para essas referências, antes do modelo europeu de educação. Sentar em círculo, trazer uma temática. Paulo Freire fez esse resgate, ele nos ensina muito sobre isso, como é que a gente resgata. E aí sim, a gente vai se apropriar do conhecimento historicamente produzido pela humanidade. É a cara da UES, não é isso? Conhecimento historicamente produzido pela humanidade. A gente vai acessar isso, só que essa humanidade que eles nos impunham era ocidental, era a Europa. A humanidade europeia, porque as outras a universidade excluiu e agora a gente inclui. Existem outras referências. Existe a Etiópia, existe o Egito, existe a Guiné, existe a Nigéria, existe a China, existe a Índia, que produziu e produz conhecimento, e a gente precisa olhar para lá, para essas referências. Porque quando eu começo a acessar, e já vou encerrando, né? Porque eu trago uma epistemologia africana, porque a iluminista, a europeia, diz o quê? Penso, logo existo. Né? E a africana vai dizer: vivo, sinto, penso, logo existo. Então a gente se implica. A gente existe a partir da experiência e produz um pensamento, isso está relacionado a isso. Então a gente está sempre pensando na sociedade. Só que a escola e a universidade nos impõe a pensar dentro das gavetas. E aí a gente fica meio sem como ter dar resposta. E as respostas estão aí porque a gente vivencia isso o tempo todo. Então hoje eu estou me aproximando das referências africanas. Eu estou estudando samba, eu estou estudando pandeiro, eu estou estudando percussão, eu estou estudando danças africanas ancestrais, porque meu corpo precisa acessar essas experiências que me foi negada, porque eu fazia balé clássico. Tudo bem que é interessante, mas por que eu não estava fazendo, sei lá, reggae na escola? Né? Ou mesmo arrasta-pé cearense? Por que não ensinam forró dentro da escola, tem que ser o balé? Vamos pegar o forró, que é bem mais próximo da nossa experiência, né? Então, eu estou me aproximando, isso já tem um tempo, das experiências, eu paro com os estudantes para dançar com eles, eu quero aprender com eles, eu quero aprender crioulo, eu quero ir para o continente africano, estou me aproximando mais das religiões de matriz africana, porque eu não vim dos territórios religiosos, então me aproximo para entender a relação com a natureza, a forma que eles dialogam com a natureza, com a divindade, com os deuses, forma de integração e não de fragmentação e dissociação com a natureza. Né? Porque o pensamento ocidental eu sou superior à natureza, eu controlo a natureza. E o pensamento africano, não, eu estou integrado à natureza. Então, eu estou voltando às minhas experiências, porque isso, de fato, precisa ser implicado no ensino para pensar a população negra. Gente, é isso. Aí tinha muito mais coisas para falar, mas é pouco tempo. Eu quero agradecer às minhas amigas, colegas,
professora Rosângela, professora Jaqueline. Eu sou vice das duas, sou a vice-coordenadora e a vice-coordenadora no PIBID do curso de Humanidades. Estou aprendendo, são referências, mestres que me ensinam. Então, na Unilab, quando eu chego lá, eu encontro um grupo de intelectuais negras poderosos do Brasil que estão lá, né? A gente tem Vera, que falou ontem, tem Joanice. Nós temos um grupo importantíssimo de mulheres negras pensando e construindo ciência. Luana Antunes foi citada ontem, e eu me sinto uma privilegiada, porque eu acredito que o trabalho lá está rendendo, está ampliando, mesmo no contexto desse racista, anti-educação pública e gratuita, né, que quer destruir, mas enfim, a gente está ativa e resistente. Obrigada, gente, pela atenção.